Não. Então, aí você fala, bom, mas, por exemplo, Judas. Judas, por exemplo. Judas andava com Jesus. Pô, mas quando a mulher trouxe o bálsamo lá para ele, a palavra não diz exatamente, mas dá para entender. Quem que era o dinheirista ali, né? Pô, por que a gente não vende esse bálsamo e levanta uma grana? Você tá entendendo? Jesus, vamos supor que quando perguntava para ele, ele falou, quem que é o traidor? E ele falou, não sei, vamos ver aí, né? Você acha que Jesus já não tinha sacado? Esse cara é o maior dinheirista. Esse cara é o maior treta, meu. O cara é estranho. O cara tem umas vontades meio diferentes. Você tá entendendo? Jesus conhecia, só que ele tolerava. Por quê? Porque ele sabia que ele tinha que tolerar, porque não cabia a ele. Não é verdade? Então, só que ele tinha convicção do que ele tinha vindo fazer e o que ele tinha vindo cumprir aqui. Ele não tinha vindo para ficar discutindo com Judas ou com Pedro ou com o que fosse. Tá entendendo? Ele não tinha concordância nem tolerância com aquilo que era treva. Tá entendendo? Os fariseus eram os religiosos do caramba que só queriam botar ele à prova e, pô, bicho, derrubar ele, você tá entendendo? Mas com quem o pai tinha entregue para ele tinha tolerância e amor. Ele concordava, pronto, vamos. Pedro é um caipirão, beleza, mentiroso, pescador, vai ser transformado. Chega. Então Jesus tolerava. Ele tinha convicção do que era o chamado dele, do que ele tinha vindo para fazer. E a gente tem que ter convicção daquilo que a gente foi levantado para fazer, porque senão, se a gente estiver muito preocupado em debater com as pessoas aquilo que é, o que não é, entrar em discussão vã, a gente vai terminar, às vezes, perdendo a convicção. Foi engraçado, ontem eu fui pegar um filme para assistir, e eu vi um filme chamado Jesus Tomb, que é a tumba de Jesus. E eu, na hora, falei, pô, deixa eu ver esse troço aqui. Aí me deu um negocinho, deixa eu ver aqui os comentários. Então eles falam que eles vão filmar lá, tal, fizeram um filminho e tem um documentário. Aí eles têm uma frase que diz assim, eles foram para filmar a tumba de Jesus e descobriram várias controvérsias. Aí sabe o que eu falei no espírito para Deus? Eu falei, Deus, eu prefiro assistir um filme de comédia do que assistir isso aqui. Porque se for para eu assistir alguma coisa e aquilo de alguma forma plantar uma semente ou gerar em mim uma dúvida das coisas do Senhor na minha vida, eu prefiro dar muita risada com a minha mulher assistindo uma comédia. Você está entendendo? Eu falei, quando eu quiser saber do Senhor, eu vou ler a Bíblia. E essa é a minha referência. Então, eu tenho convicção de quem eu sou no Senhor. Se for para me ver qualquer outra coisa de Jesus que não vai me edificar, então eu não vou. Você está entendendo? Então, paz. Paz, ter paz consigo mesmo. A paz é o sinal de Deus para as nossas vidas. Você fez alguma coisa na sua vida, você não sentiu paz, não é de Deus. Eu preciso sentir paz. Sem paz, eu não vou conseguir ir adiante com aquilo que Deus me levantou para fazer. A palavra de Deus diz, olha, Jesus tinha paz naquilo que ele fazia. Por quê? Porque ele não fazia segundo a vontade dele. Quando você é movido pelo Espírito, você faz porque você sentiu no coração e testificou. Né? Jesus, ele tinha tanta certeza disso, porque Deus é Espírito, e quem vê Deus vem em Espírito. E ele fala, olha, quando ele fala assim, em João 5,16,18, em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir o Pai fazer, porque tudo que este fizer, o Filho também semelhante o faz. Né? E como é que a gente sabe hoje em dia, né? O Espírito Santo testifica. Eu lembro que uma vez eu estava saindo da igreja americana, quando eu frequentava a igreja americana, e eu passei numa esquina, e o Espírito Santo falou assim, volta no mall. Vai lá para o carro, e vai na porta da igreja, impõe a mão e ora. Eu falei, que louco, lá em Sunrise, com a commercial, lá no fim do mundo, bicho. Pô, cheio de preto lá, você tá entendendo, bicho? E eu, pô, de noite, meia-noite. Cara, eu dirigi umas 3 quadras, esse quadro aqui é grande, né? E aquilo foi me incomodando, e eu não tinha paz. Por quê? Porque eu estava sendo desobediente à voz de Deus. Né? Eu virei na mesma hora e voltei. Cara, e foi tão de Deus que eu parei na frente da igreja, eu falei, Deus, eu acho que estou ficando louco, não é possível, mas eu vou fazer isso. Abaixei o vidro do carro, fiz assim, e comecei a orar por aquele lugar, e abençoei aquele lugar, tal. Uns 4 meses depois, eu estava numa pindaíba violenta, bicho, assim, arrebentado financeiramente, cara,
tentando assim me curar espiritualmente, você está buscando em Deus uma transformação, não tinha força. Eu entro na Samesh, alguém está virado assim de frente para mim, viu alguém entrar lá dentro e falou, eu conheço alguém, deixei lá ver. Quando eu encontrei de novo, a pessoa falou assim, não era quem eu estava procurando. Quando eu olhei, era o pastor dessa igreja. E eu fui cumprimentar ele, e eu perguntei para ele se ele estava procurando alguma coisa, e ele falou, não, eu vim aqui porque Deus tinha uma palavra para entregar para alguém, se alguém é você. Então, eu soube na hora que aquilo era de Deus, porque Deus preparou meu coração, porque Deus conhece o meu coração. E Ele sabe que se alguém chegasse e vir como um H para minha cabeça, eu não ia dar crédito. Mas como Deus já tinha me incomodado de ir lá e orar por aquele ministério, pela vida daquele pastor, Deus usou aquele mesmo pastor para trazer uma palavra para mim. Ele falou, continua fazendo o que você está fazendo. Cara, daí o cara deu a ficha do que estava rolando, com tudo, nervoso assim, cara. Assim, eu fiquei... Esqueci de depositar o dinheiro aquele dia no banco, minha mulher quase me comeu quando eu cheguei em casa. Mas eu falei, e eu todo feliz, cara. Falei, cara, se estoure o banco, Deus me liberou, Deus me deu uma palavra hoje, isso aí vai se cumprir, né? Então, paz. Quer dizer, a partir do momento que eu fiz aquilo, eu senti paz. Eu falei, Deus, fiz, não sei por que eu fiz, mas agora estou me sentindo bem. Posso ir para casa e dormir porque eu fiz aquilo que eu senti no coração. Paz. Quando a gente sente paz, por mais que as pessoas só falem, acusem, sabe o que? Se eu sinto paz, ele até não concorda, eu oro por ele, porque sabe o quê? Quando eu libero, eu tiro aquele fardo das minhas costas e sinto paz, eu estou livre para caminhar, meus pés estão liberados, eu vou até onde Deus quiser me levar. Porque enquanto eu tiver com fardo nas costas, pô, quantas vezes a gente vê? Põe 50 quilos nas costas e vai andando. Pô, aquilo vai ficando uma tonelada. Quando você está liberado, quando você tem paz no coração, você lembra? Hoje eu estava orando e eu falei, Deus, que a gente não tenha mesquinharia, rinchazinha, essas coisas, porque tudo isso aí só faz impedir o crescimento da igreja e da gente. Porque quando a gente cresce, a igreja cresce. A gente pode até discordar de alguma coisa. E eu falar, olha, Serginho, é o seguinte, eu não concordo com isso, nem aquilo, nem aquele outro. Eu acho que você está errado nisso, nem naquele outro. E você vai falar para mim também, eu acho que isso, aquilo. Mas eu nunca vou virar para você, porque esse é o ponto do irá, mas não pequeis. A gente pode até não discordar, de certa forma ficar nervoso, mas eu nunca vou virar para você e falar assim, ó, você é um filho disso, um filho daquilo, ou você é um... Você está entendendo? Porque a palavra de Deus diz aqui, olha, quer ver, ó? Mateus 5:22. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, e que tolo, vamos ser sinceros, né? Fora da câmera lá. Tolo é uma coisa leve, porque quando o nego briga, pô, a gente ouve um negócio cabeludo, né, não? Tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então nunca que eu posso até discutir com você, eu posso até não concordar com você, mas eu nunca vou ferir a tua honra e nem nunca vou ferir a honra da tua família e da tua casa. Entendendo? Por quê? Porque se eu fizer isso, é a mesma coisa que eu estar te ferindo. E às vezes uma palavra liberada machuca mais do que um tapa na cara. Porque você deu um tapa na cara, você vira o outro, leva outro, vai arder ele um pouquinho e passa. Mas uma palavra, a palavra que cai no coração, a semente que cai no coração, se ela chegar ali e encontrar uma boa terra e ela for uma semente, e ela germinar ali, ela não só vai destruir a vida do teu irmão, como vai terminar destruindo a tua vida. Por quê? Porque você liberou uma palavra contra a vida dele, ele fraco aceitou aquilo no coração e aquilo começou a destruir a vida dele. E eu não controlei o meu desejo, fui lá, matei o meu irmão, e aí, pode rapar o pé, porque o sangue dele vai clamar o tempo que for, e clama até hoje, a palavra de Deus diz. Então, muito interessante a gente ter o domínio dos desejos.